Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galo Razão do Meu Sofrer, podcast que vai conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, você acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma vitória do Galo, finalmente encontramos o caminho das vitórias novamente. O Galo venceu o Juventude por 1-0 fora de casa, um Galo desfalcado, começou o jogo aí sem o Hulk e sem o Lianco, ou seja, sem o seu melhor jogador ofensivo e sem o seu melhor jogador defensivo. Então, desde o início, parecia que ia ser um jogo bem complicado, mas felizmente podemos dizer que não foi só a vitória. O Atlético jogou bem essa partida. Depois de muito tempo em que o Atlético vinha aí mal nas partidas, principalmente no primeiro tempo, o Atlético fez um ótimo primeiro tempo. Devido aí ao caminhão de desfalques, o Atlético começou a partida com o Everson no gol, Natanael e Caio Paulista nas laterais, na zaga com Rômulo e Júnior Alonso, no meio campo Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes, e no ataque Tomás Coelho, Rony e Scarpa. Devido aí às opções que o Atlético tinha para essa partida, não tinha muito o que fazer realmente, né? Era essa escalação ou trocar o Igor Gomes pelo Bernat, mas o Cuca preferiu dar chance para o Igor Gomes. E o Atlético fez um ótimo primeiro tempo, como eu disse. Logo ali aos 10 minutos, o Rony abriu o placar com uma boa jogada do Coelho, mas aí o VAR foi lá e deu um impedimento milimétrico e tirou o gol do Galo. Era a grande chance do Galo começar já ganhando a partida. O Atlético continuou bem e ali aos 30 minutos, em uma bola parada, o Scarpa mandou para a área. O goleiro saiu mal, desviou no zagueiro e a bola entrou pro gol. Saiu ali o gol do Atlético. Eu acho que a arbitragem deu gol pro Scarpa. E o Atlético teve várias oportunidades, além dessas duas citadas, né? O Atlético poderia ter saído do primeiro tempo com muito mais gols. Então foi um primeiro tempo assim quase perfeito, né? O Atlético não sofreu e teve inúmeras oportunidades. Se o jogo tivesse acabado ali com essa atuação do primeiro tempo, a gente poderia dizer que foi a melhor partida do Atlético no campeonato. O Atlético jogou muito bem e não sofreu nem um pouco. E aí, quando começou o segundo tempo, o Atlético continuou jogando muito bem. E aí começou a desesperar um pouquinho o torcedor sofrido do Atlético, porque o Atlético continuou jogando bem, mas perdeu várias chances novamente. E aí, na primeira chegada do Juventude no segundo tempo, que foi ali logo aos 23 minutos, o Juventude conseguiu empatar a partida com o gol do Nenê. Só que a gente deu sorte que o atacante botou a mão na bola e aí o juiz anulou o gol. Mas depois desse lance, o Juventude cresceu no jogo e começou a criar muitas chances e muito perigosas. Parece que a defesa do Atlético é muito frágil, sabe? Parece que quando o time adversário começa a pressionar, ele começa a ter muitas oportunidades, sim, claras de gol, e foi o que aconteceu. O Juventude cresceu e teve várias oportunidades, e aos 34 minutos conseguiu arrumar um pênalti. E parecia que ia ser aquele filme repetido do Atlético em jogos fora de casa, em que o Atlético consegue um resultado positivo, mas entrega no fim do jogo. Mas aí o VAR foi lá e marcou o impedimento do atacante do Juventude e anulou o pênalti. Ou seja, hoje foi um jogo em que o Atlético jogou muito bem, mas a gente tem que agradecer muito ao VAR, porque se não fosse o VAR, se não fosse essa tecnologia assim afiada, o Atlético poderia ter perdido pontos aí que são muito preciosos. Ali no finalzinho do jogo, o Juventude teve uma oportunidade claríssima de gol nos minutos finais, mas o Everson pegou e sacramentou a vitória do Atlético, uma vitória assim muito necessária para o Atlético. O Atlético agora sai da zona de rebaixamento para o meio da tabela, a gente está na 10ª posição. E finalmente vence fora de casa. A gente precisava muito dessa vitória para dar um ânimo para o time, sem o Hulk, sem o Lianco. Caminhão de desfalques, foi muito importante conseguir essa vitória. E foi muito importante ver o Atlético jogar bem, né? Há muito tempo a gente não conseguia ver o Atlético jogando bem de verdade. E hoje a gente pode dizer que o time jogou muito bem e jogou bem sem o seu principal jogador. Então foi uma boa notícia. Eu que sempre reclamo do Scarpa, hoje eu vou elogiar, porque o Scarpa jogou muito bem, conseguiu dar bons passos, conseguiu achar os atacantes em boas situações, então foi o que a gente espera que ele seja em todos os jogos, ele conseguiu ser hoje. Foi uma boa partida de praticamente todo mundo. Tomás Coelho também é um jogador assim, muito importante para o Atlético, principalmente ele é um jogador muito criativo, né? Ele consegue criar várias oportunidades para os companheiros e para ele mesmo. O Igor Gomes também foi muito bem. Eu sei que durante o jogo muita gente criticou o Caio Paulista, talvez ele seja o único ponto negativo da partida, mas eu acredito que não foi tão ruim assim. Ele é um jogador realmente limitado,
mas não atrapalhou tanto assim na partida de hoje. O Atlético agora tem mais uma viagem. Quinta-feira o Atlético vai enfrentar o Deportes Iquique e nos deixa com otimismo aí, que o time aí possa continuar numa crescente e vencer mais um jogo, continuar jogando bem. Nessa semana teve aí a especulação, quase certeza, do Dudu no Atlético. Eu ainda não vou comentar sobre essa possível contratação porque ainda não foi oficializada, mas a partir do momento que for oficializada eu vou dizer o que eu acho. Mas basicamente, resumindo já antecipadamente, em outras situações eu seria contra. Mas o elenco do Atlético está tão fraco, mas tão fraco, que não tem como rejeitar um jogador de talento mesmo que ele esteja no finalzinho da carreira. Mas quinta-feira tem mais. Quinta-feira eu volto aqui para comentar a partida do Atlético na Sul-Americana. Eu fico por aqui. God bless e good night.